Capítulo 46. A doença de Mariane, embora de caráter debilitante, não havia sido prolongado o suficiente para tornar lenta sua recuperação, e com a sua juventude, força natural e a presença da mãe em apoio, progrediu tão suavemente que lhe permitiu, depois de 4 dias da chegada dessa última, deslocar-se para o quarto de vestir da senhora Palmer. Uma vez ali, a seu pedido, pois estava impaciente para apresentar seus agradecimentos a ele por ter ido buscar a mãe, o coronel Brandon foi convidado a visitá-la. Sua emoção ao entrar no quarto, ao ver sua fisionomia alterada e ao receber a pálida mão que ela imediatamente lhe estendeu, foi tal que nas conjecturas de Elinor parecia fluir de algo mais que de sua afeição por Mariane, ou da consciência de que os outros já tivessem conhecimento disso. Ela logo descobriu em seu olhar melancólico e na variação das feições, enquanto ele olhava para a irmã, o provável retorno de muitas cenas passadas de infortúnio, trazida à mente pela semelhança entre Mariane e Elisa, e agora reforçada pelos olhos fundos, a pele doentia, a posição reclinada pela fraqueza e o caloroso agradecimento a um favor especial. A senhora Dashwood não estava menos atenta que a filha ao que se passava, mas com a mente influenciada de modo muito diverso e, portanto, tentando vislumbrar efeitos diferentes, nada viu no comportamento do coronel, senão o que surgia das mais simples e evidentes emoções. Enquanto nos atos e nas palavras de Mariane, persuadiu-se a pensar que algo mais do que a gratidão começava a manifestar-se. Ao término de 1 ou 2 dias, como Mariane se tornasse visivelmente mais forte a cada 12 horas, a senhora Dashwood, premida igualmente por seus próprios desejos e pelos das filhas, começou a falar em regressar a Barton. De suas medidas dependiam aquelas de seus 2 amigos. A senhora Jennings não podia deixar Cleveland durante a permanência das Dashwood, e o coronel Brandon foi logo persuadido, pelo pedido unânime delas, a considerar sua própria permanência como igualmente determinada, se não igualmente indispensável. A pedido dele e da senhora Jennings em troca, a senhora Dashwood foi convencida a aceitar a utilização da carruagem dele em sua viagem de volta, para melhor acomodação da filha doente. E o coronel, ao convite conjunto da senhora Dashwood e da senhora Jennings, cuja diligente bondade a tornava amiga e hospitaleira para as outras pessoas, aceitou com prazer em recuperar a carruagem numa visita que faria ao chalé dali a poucas semanas. O dia da separação e da partida chegou, e Mariane, depois de se despedir de modo particular e demoradamente da senhora Jennings, despedida tão profundamente grata, tão cheia de respeito e bons desejos, que parecia brotar do fundo de seu coração pelo secreto conhecimento de sua antiga falta de atenção para com ela, cumprimentou o coronel Brandon, que com a cordialidade de um amigo, ajudou-a cuidadosamente a subir na carruagem, parecendo ansioso para que ela ocupasse pelo menos a metade do espaço. A senhora Dashwood e Elinor seguiram-na e os outros ficaram conversando sobre as viajantes e sentindo o próprio enfado, até que a senhora Jennings caminhou para sua cadeira, confortando-se com os mexericos da criada pela perda de suas jovens amigas, e o coronel Brandon imediatamente depois tomou seu caminho solitário para Delaford. As Dashwood estavam há 2 dias na estrada, e Mariane suportou a viagem sem muita fadiga. Tudo o que a mais zelosa afeição, o mais solícito cuidado podiam fazer para deixá-la confortável, era feito pelas atenciosas companheiras, e cada uma encontrava recompensa no bem-estar físico e na calma de espírito dela. Ela que a tinha visto semana após semana em tão constante sofrimento, oprimida por uma angústia do coração que não tinha coragem de expressar nem força para esconder, agora via com uma alegria que ninguém mais poderia igualmente compartilhar, em aparente serenidade de espírito, que se fosse o resultado, como esperava, de séria reflexão, podia certamente conduzi-la ao contentamento e à reanimação. Ao se aproximarem de Barton com efeito, e ao entrarem nas cenas onde cada campanha e cada árvore traziam alguma lembrança peculiar ou dolorosa,
Ela se tornava silenciosa e pensativa, e voltando o rosto para evitar que o notassem, acomodou-se olhando atentamente através da janela. Mas nesse ponto, Elinor não podia estranhar nem recriminá-la. E quando viu, ao ajudar Mariane a descer da carruagem que ela estivera chorando, pensou que era somente uma emoção muito natural em si, para despertar-lhe algo menos terno do que pena, e sua discrição merecia ser louvada. Em todo o seu comportamento subsequente, observou o controle de uma mente estimulada para procedimento mais racional, pois logo que entraram na sala de estar, Mariane volveu seus olhos ao redor dela com um olhar de resoluta firmeza, como se estivesse determinada de uma vez a acostumar-se com a vista de cada objeto que pudesse estar ligado à lembrança de Willoughby. Pouco disse, mas cada frase visava a alegria, e embora lhe escapasse por vezes um suspiro, nunca passava sem a compensação de um sorriso. Depois do jantar tentaria tocar piano, foi até ele, mas a música sobre a qual seus olhos pousaram era uma ópera, presente de Willoughby, contendo alguns de seus duetos favoritos e trazendo na capa seu próprio nome escrito com a letra dele. Aquela não. Abanou a cabeça, pôs a partitura de lado e depois de dedilhar o teclado por 1 minuto, queixou-se de fraqueza nos dedos e fechou novamente o instrumento. Declarou, porém, com firmeza, que no futuro haveria de praticar muito. A manhã seguinte não revelou qualquer abatimento nesses agradáveis sintomas. Pelo contrário, com o corpo e o espírito igualmente fortalecidos pelo descanso, ela olhava e falava com a mais genuína disposição, antecipando o prazer do retorno de Margaret e falando do querido grupo familiar que seria então restaurado, de seus interesses comuns, de sua alegre companhia, como sendo a única felicidade digna de desejar. Quando o tempo estiver firme e eu recuperar minhas forças, disse ela, vamos fazer longas caminhadas juntas todos os dias. Vamos caminhar até a fazenda ao sopé da encosta e ver como estão as crianças. Vamos caminhando até as novas plantações de Sir John em Barton e iremos muitas vezes às velhas ruínas do priorado e vamos tentar descobrir suas fundações, até onde, como nos disseram, elas chegavam. Sei que vamos ser felizes. Sei que o verão passa depressa. Pretendo nunca me levantar depois das 6, e dessa hora até o jantar, vou dividir todos os momentos entre música e leitura. Fiz meus planos e estou decidida a dedicar-me seriamente ao estudo. Já conheço demais nossa biblioteca para valer-se para nada mais que leituras de distração, mas há muitos livros que vale a pena ler em Barton Park, e há outros de produção mais moderna, que sei que posso pedir emprestado ao Coronel Brandon. Lendo só 6 horas por dia, vou ganhar no espaço de 1 ano muito da instrução que sinto me faltar. Elinor elogiou-a por esse plano elaborado tão nobremente, embora sorrindo ao ver a mesma imaginação ávida que a tinha levado ao extremo de lânguida indolência e descontentamento egoísta, agora o trabalho de introduzir excessos num esquema de tal atividade racional e de tal virtuoso controle. Seu sorriso, contudo, transformou-se num suspiro quando se lembrou de que sua promessa ao Willoughby continuava sem cumprimento. Temia que, se a comunicasse, poderia perturbar novamente o espírito de Mariane e arruinar, pelo menos por certo tempo, esse belo projeto de atarefada tranquilidade. Querendo, portanto, adiar o momento fatal, resolveu esperar até que a saúde da irmã estivesse mais estável, antes de falar a respeito. Mas a resolução foi tomada só para ser infringida. Mariane permaneceu 2 ou 3 dias em casa antes que o tempo ficasse bastante bom para que uma convalescente como ela se aventurasse a sair. Finalmente, porém, uma suave e esplêndida manhã apareceu, de modo a tentar os desejos da filha e a confiança da mãe, e Mariane, apoiando-se no braço de Elinor, foi autorizada a passear, por tanto tempo quanto pudesse sem fadiga, pelo caminho na frente de casa. As irmãs saíram num passo lento, devagar como exigia a fraqueza de Mariane,
um exercício até agora não tentado desde que ficara doente, e tinham avançado somente até pouco além da casa, o que lhes permitia uma visão completa da colina imponente atrás do chalé. Quando, pousando seus olhos voltados para essa colina, Mariane calmamente disse: "Ali, exatamente ali", apontando com uma das mãos. "Naquela ponta mais saliente, foi ali que caí, e ali pela primeira vez que ouvi o Iloube." Sua voz sossobrou com esse nome, mas refazendo-se de imediato acrescentou: "Estou grata por ver que posso olhar para esse local com tão pouca mágoa. Será que podemos falar sobre esse assunto, Elinor?" Disse com hesitação. "Ou não seria conveniente? Posso falar disso agora, espero, como sempre quis." Elinor convidou-a ternamente a abrir-se. "Quanto ao pesar", disse Mariane, "já passou, pelo menos no que diz respeito a ele. Não pretendo falar-lhe do que têm sido meus sentimentos por ele, mas do que são agora. No presente, se pudesse ficar satisfeita num ponto, seria o de me permitir pensar que nem sempre ele fingiu, nem sempre me enganou, mas acima de tudo, se pudesse ter certeza de que nunca foi tão mal quanto meus receios me fizeram por vezes imaginá-lo, desde que fiquei sabendo da história daquela pobre menina." E então parou, e Elinor guardava alegremente essas palavras, enquanto respondia: "Se você pudesse ter certeza disso, acha que ficaria tranquila?" "Sim, minha paz de espírito está duplamente envolvida nisso, pois não é somente horrível suspeitar de uma pessoa que era tudo para mim, de tais intentos, mas que devo pensar de mim mesma. Numa situação como a minha, só poderia me expor à mais vergonhosamente incauta afeição." "Como então?" perguntou a irmã. "Poderia explicar o comportamento dele." "Poderia supô-lo. Oh, como ficaria feliz se pudesse supô-lo. Apenas volúvel, muito, muito volúvel." Elinor não disse nada mais. Estava debatendo consigo mesma sobre a conveniência de começar seu relato imediatamente, ou adiá-lo até que Mariane estivesse bem melhor de saúde, e continuaram caminhando lentamente por alguns minutos em silêncio. "Não estou querendo muito o bem dele", disse Mariane finalmente com um suspiro. "Quando desejo que suas reflexões interiores não sejam mais desagradáveis que as minhas, ele sofrerá bastante com elas." "Compara sua conduta com a dele?" "Não, comparo-a com o que deveria ter sido. Comparo-a com a sua, Elinor." "Nossas situações tinham pouca semelhança", replicou Elinor. "Elas tinham mais que nossas condutas", disse Mariane. "Não queira, minha querida Elinor, deixar que sua bondade defenda o que sei que sua razão deve recriminar. Minha doença me fez pensar. Deu-me tempo e calma para sérias reflexões. Muito antes de estar bastante recuperada para falar, já era perfeitamente capaz de refletir. Considerei o passado, vi em meu próprio comportamento, desde o momento em que o conheci no outono passado, nada mais que uma série de imprudências para comigo mesma e falta de bondade para com os demais. Vi que meus próprios sentimentos tinham preparado meus sofrimentos e que minha falta de coragem quase me levou ao túmulo. Minha doença, sabia bem, tinha sido inteiramente provocada por mim mesma, por tal negligência com minha saúde, que sentia, mesmo nessa ocasião, estar errada. Se eu tivesse morrido, teria sido autodestruição. Não sabia do perigo que corria, até que o mesmo fosse removido, mas com tais sentimentos que essas reflexões me deram, admirava-me de minha recuperação, admirava-me de que a própria ânsia de meu desejo de viver, para ter tempo de expiação perante Deus e vocês todas, não me tivesse matado de vez. Se eu tivesse morrido, em que tristeza profunda teria deixado, minha enfermeira, minha amiga, minha irmã, você, que viu todo o meu petulante egoísmo de meus últimos dias, que conheceu todos os murmúrios de meu coração, como teria podido viver em sua lembrança? A mãe também, como você haveria de consolá-la? Não consigo expressar minha própria aversão por mim mesma. Sempre que olhava para o passado, via algum dever negligenciado ou alguma falha perdoada. Parecia-me que ofendia a todos,
Retribuía com um desprezo ingrato a bondade, a constante bondade da senhora Jennings. Fui insolente e injusta com os Middleton, com os Palmer, os Steele e até com todos os nossos amigos comuns. Com o coração endurecido contra seus méritos e uma conduta irritadiça perante suas atenções. A John, a Fanny, sim, mesmo a eles, por pouco que mereçam, dei menos do que devia. Mas você acima de todos, acima da mãe, foi maltratada por mim. Eu, e só eu, conhecia seu coração e seus sofrimentos. Ainda assim, em que me influenciou? Nenhuma compaixão que pudesse beneficiá-la ou a mim mesma. Seu exemplo estava diante de mim, mas para que me serviu? Tive mais consideração com você? Acaso a confortei? Imitei sua paciência ou aliviei suas obrigações, participando daqueles atos regidos pelas normas do convívio social ou de particular gratidão, que você dali por diante teve de desempenhar sozinha? Não, não menos quando sabia que você era infeliz do que quando acreditava que você estava tranquila. Me afastei sem titubear de todo o empenho pelo dever ou pela amizade. Dificilmente permitia que a tristeza existisse a não ser para mim, lastimando somente aquele coração que havia desertado e me enganado, e deixando você, a quem eu confessava uma ilimitada afeição, em péssima situação por minha causa. Terminava aqui a rápida torrente de palavras provinda de seu espírito que se recriminava, e Elinor, impaciente para acalmar, embora honesta demais para bajular, deu-lhe instantaneamente aquele apreço e apoio que sua franqueza e sua contrição tanto mereciam. Você é muito boa. O futuro será minha prova. Já elaborei meu plano, e se for capaz de executá-lo, meus sentimentos serão governados e meu caráter será aperfeiçoado. Não mais irão incomodar os outros nem me torturar. Viverei exclusivamente para minha família. Você, a mãe e Margarete, serão daqui em diante todo o meu mundo. A vocês se dirigirão inteiramente minhas afeições. De vocês, de minha casa, nunca mais terei o menor estímulo para afastar-me. E se me envolver com outras companhias, será somente para mostrar que meu espírito é humilde, que meu coração está transformado e que posso praticar as boas maneiras, os mínimos deveres da vida com delicadeza e paciência. E quanto ao Willoughby, dizer que em breve ou algum dia possa esquecê-lo seria inútil. As recordações dele não podem ser superadas por nenhuma modificação de circunstâncias ou opiniões, mas serão controladas, contidas pela religião, pela razão e pela atividade constante. Ela fez uma pausa e acrescentou em voz baixa: se ao menos pudesse conhecer agora seu coração, tudo seria mais fácil. Elinor, que já vinha algum tempo refletindo sobre a propriedade ou impropriedade de arriscar a fazer logo sua narração, sem que se sentisse mais próxima da decisão do que no início, ouviu isso e, percebendo que a reflexão nada concluíra, a resolução devia fazer tudo, e logo se viu narrando o fato. Ela conduziu o relato como esperava, com muito jeito. Preparou sua ansiosa ouvinte com precaução. Relatou simples e honestamente os pontos principais em que Willoughby fundamentava suas desculpas. Fez justiça ao arrependimento dele e amenizou somente seus protestos de afeição no presente. Marianne não disse uma palavra. Tremia, mantinha os olhos fixos no chão, e seus lábios se tornaram mais lívidos do que sua doença os havia deixado. 1000 perguntas brotavam de seu coração, mas não ousava fazer uma só. Captava cada sílaba com ofegante ansiedade. Sua mão, sem que ela dominasse, apertava firmemente a irmã, e as lágrimas lhe cobriam o rosto. Elinor, temendo que ela estivesse cansada, levou-a para casa, e até chegarem à porta do chalé, conjecturando qual deveria ser sua curiosidade, embora ele evitasse fazer qualquer pergunta, não falou de outra coisa a não ser de Willoughby e da conversa delas, e foi cuidadosamente precisa em cada pormenor de sua fala e expressões, desde que os pormenores pudessem ser descritos com segurança. Logo que entraram em casa,
Mariane, com um beijo de gratidão e com essas duas palavras, articuladas entre lágrimas, conte à mãe, deixou a irmã e subiu lentamente as escadas. Elinor não iria tentar perturbar uma solidão tão razoável como a que ela agora procurava, e com a mente premeditando ansiosamente seus resultados, e com a resolução de reviver novamente o assunto, caso Mariane não conseguisse fazê-lo, entrou na sala de estar para cumprir sua nova determinação.